Irmãos, sem mais delongas, nós poderíamos passar a noite inteira contando história e nos apresentando, mas hoje nós viemos aqui numa data tão especial ouvir a palavra de Deus. Eu convido você a que abra comigo a santa palavra do Senhor, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vejo muitos irmãos e irmãs muito queridos aqui. Se eu fosse cumprimentar cada um que eu amo aqui, eu passaria o tempo inteiro do sermão cumprimentando. Então, um beijo para todo mundo. Prazer imenso vê-los e estar aqui. Nós vamos abrir então a palavra em Mateus 25. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Já deixei o celular no modo avião. Deus há de falar conosco no sermão. Mateus capítulo 25. Esteja atento à leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou o seu servo e seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem os outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, fala conosco, dá glória ao teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Dá glória ao nome de teu Filho, Jesus Cristo. Te damos graças, ó Deus, porque há 99 anos a Igreja Presbiteriana da Lapa foi organizada e ela é uma porta aberta pelo Senhor. Te louvamos, Deus, porque na época em que o reverendo Matatias era pastor da Unida, o Senhor iniciou este trabalho. E estes irmãos e irmãs continuam aqui, depois de tanto tempo, pregando com fidelidade a Tua palavra e anunciando o nome de Jesus. Te agradecemos pelo reverendo Sérgio e por sua belíssima equipe pastoral. Te agradecemos pelo conselho da igreja, que pastoreia a igreja junto com o seu pastor, por cada diácono, por cada membro, por cada ovelha preciosa do Senhor Jesus. Te bendizemos, Deus, por estes novos membros. O nosso coração exulta e salta de alegria, porque temos visto, ó Deus, ó Pai, o Senhor derramando graça e salvando almas deste lugar. Te damos glória, Deus, e pedimos que animes aos teus servos. Agora, Pai, abre o nosso coração e a nossa mente para ouvir o Espírito Santo falando nas Escrituras. Que Cristo seja exaltado e que Ele mesmo que disse que caminha no meio do seu candeeiro, Ele mesmo se levante do livro, caminhe hoje aqui e aplique a Tua doce palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor e o fazemos em o nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, essa parábola é contada num momento muito especial
da vida do Senhor Jesus. Falta pouco para a sua morte. E essa parábola está inserida no seu sermão escatológico, que revela o que aconteceria nos últimos tempos. E se você olha para essa parábola de uma maneira muito especial, você vê um homem muito poderoso, riquíssimo, que vai se ausentar para uma terra muito, muito distante e resolve então compartilhar os seus bens com os seus servos. Esse Senhor poderoso que vai fazer uma longa viagem e que vai demorar para voltar, mas não se engane, ele vai voltar, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os servos da parábola somos nós, todos os cristãos que vivemos entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus. E talentos, queridos amigos e irmãos, naqueles dias eram pequenas fortunas. Um talento de prata equivalia a 1 ano de salário mínimo de um trabalhador. Um talento de ouro equivalia a 20 anos de salário mínimo de um trabalhador. Como nós cremos que o nosso Deus é extremamente generoso, eu não vejo problema nenhum em crer que o talento da parábola é um talento de ouro. Então, quem ganha 5 talentos, ganha 100 anos de salário mínimo em suas mãos. Quem ganha, querido irmão, 2 talentos, certo? Ganha 40 anos de salário mínimo em suas mãos. Quem ganha 1 talento, 20 anos de salário mínimo. Pequenas fortunas. Ao olhar para este texto, o Senhor Jesus quer falar ao seu coração e ao meu. Quer falar ao coração de uma igreja de 99 anos que está crescendo. Quer falar ao coração de cada um dos que está aqui neste rebanho. Para que nós sejamos bênçãos nas mãos de Cristo Jesus. Para que nós venhamos a frutificar. Para que nós sejamos instrumento para abençoar a muitos neste tempo. Deus, na sua palavra, nessa noite, vai nos ensinar como administrar os talentos de Deus. Como administrar os talentos de Deus. Deus deu a você inúmeros talentos. Por sua graça, a maior bênção que Ele te deu foi a salvação. E se você é de Cristo Jesus, nunca, ninguém, jamais poderá arrebatar você das mãos dEle. Mas a palavra de Deus também nos diz que quando o Senhor Jesus subiu aos céus, lá em Efésios 4, Ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então o Senhor deu dons espirituais a cada um de nós que servimos em sua casa. Não obstante, o Senhor também nos deu dons, mas nos deu talentos e habilidades naturais. E no decorrer da caminhada, Ele nos dá a possibilidade de estudar, de crescer e também de adquirir habilidades. Mas além destas bênçãos maravilhosas, o Senhor nos deu família, nos deu igreja, nos deu trabalho e um corpo de relacionamento maravilhoso. E todas essas são bênçãos maravilhosas que Deus nos dá, para que nós administremos para a sua glória e sejamos frutíferos em tudo aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Minha oração é que Deus faça de você um cristão frutífero. Amém, meu irmão? Em nome de Cristo Jesus. O texto nos ensina como administrar os talentos de Deus. E inicialmente a palavra do Senhor nos diz: reconheça a fonte. Como administrar os talentos de Deus? Em primeiro lugar, o texto nos diz: reconheça a fonte. A palavra do Senhor nos ensina que este homem, então, se ausentou do seu país e foi para uma terra muito, muito distante. Mas antes de fazer isso, ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A ideia da palavra aqui, amados irmãos, é que literalmente ele colocou nas mãos, a palavra grega significa isso. Colocou nas mãos dos seus servos os seus bens, as suas riquezas, os seus dons, os seus talentos. Ao reconhecer a fonte, então, ao olharmos para esse texto, nós precisamos reconhecer que o Senhor é generoso. Não existe ninguém mais generoso do que Deus. Ele deu o único filho dele para morrer na cruz do Calvário e pagar os teus pecados. E se Ele não te desse nada mais, você deveria ser a pessoa mais agradecida da terra. Mas além disso, Ele deu a você dons, talentos, habilidades, família, trabalho e muitas bênçãos que te cercam. E ao olhar para este texto, você precisa reconhecer comigo que é impossível que alguém seja mais generoso do que Deus. Ao reconhecer a fonte, você precisa reconhecer que tudo que tem,
que todas as bênçãos que tem recebido, que tudo que há de bom na sua vida, vem da dadivosa, bondosa e graciosa mão de Deus, o nosso Pai, que nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Mas ao reconhecer a fonte, além de reconhecer a generosidade deste Deus maravilhoso, nós também precisamos reconhecer que Ele é justo. O texto nos diz que Ele chamou, amados pastores, os seus servos, e lhes confiou os seus bens. E diz o texto que Ele o fez a cada um conforme a sua própria capacidade. Isso aqui é maravilhoso demais, irmão. Sabe por quê? Porque Deus, querida irmã, nunca vai pedir de você nada além do que a capacidade que Ele te deu para multiplicar. E que bênção maravilhosa é entender que os próprios 12 talentos que temos vêm das mãos do Senhor. Então, se você tem capacidades, elas vêm de Deus. E sinceramente, queridos amigos e irmãos, eu acredito que esse texto é um remédio para duas atitudes ruins que nós podemos encontrar na igreja de Cristo. Uma delas é a soberba, a empáfia, o orgulho. Porque, como disse o apóstolo Paulo, quem é que te faz sobressair? 1 Coríntios 4:7. Que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Tudo é graça. Se alguma coisa boa está acontecendo na sua vida, se você está dando fruto no seu trabalho, se há alguma bênção sobre o seu lar, é única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Mas esse texto, além de ser um remédio para a soberba, ele também é um remédio para o autocoitadismo. Porque você não pode dizer, Deus não me ama, Ele deu 5 talentos para o meu irmão e 2 para mim. Deus não está nem comigo, deu 2 talentos para fulana, 5 talentos para o Beltrano e eu tenho um só. Pasme comigo, amado irmão, Deus nunca vai dar nada além da sua capacidade. E não fique chateado, sabe por quê? Porque se você tem um talento, você tem que render um só. Mas se você tem 5, você tem a obrigação de multiplicar mais 5. Então saiba que um Deus que é perfeito e que deu o Filho dele na cruz por você, deu os 12 talentos que você necessita para servi-lo para a glória dele durante todos os dias da sua vida. Então não fique chateado se, por exemplo, algum irmão na igreja tem uma casa boa, com 4 suítes e um quarto para que quando o reverendo Sérgio convidar um pregador de fora de São Paulo, esse irmão possa recebê-lo naquela suíte. Não se preocupe com isso. Você não precisa receber aquele irmão na sua casa. Aquele irmão que tem o quarto deve fazê-lo, porque Deus deu aquele quarto para isso. Ou talvez você está preocupado aí, pastor, eu estou andando num carrinho velho, com muita dificuldade, né? Chegou no trabalho, chegou na igreja, irmão, glória a Deus, né? Mas pastor, aquele irmão que tem, talvez ali, aquele carrão do ano e tal, e não sei o quê, e aí o pastor Sérgio chama o reverendo Augusto Nicodemos, aquele irmão tem que buscar o reverendo Augusto Nicodemos lá no aeroporto, né? E trazê-lo para pegar na Lapa, e passear com ele em São Paulo inteira, porque Deus deu para ele aquele carrão. Então, meu irmão, se Deus te deu um talento, pare de se comparar com o seu irmão. Pare de achar que você é menos, pare de se sentir pobrezinho. E se você tem mais do que o seu irmão, pare de se achar melhor. Tudo que está acontecendo na sua vida é graça. Você só tem o que tem porque tem que dar fruto para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ao reconhecer a fonte, então, nós reconhecemos que Deus é generoso e que Deus é justo. E a palavra nos diz que quem reconhece que Deus é generoso e justo, não vai ficar com os braços cruzados. Não vai ficar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar, à luz do céu profundo. Isso é para o Brasil, não é para mim e para você.
O texto diz aqui, querido amigo e irmão, que quem reconhece a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a justiça de Deus, vai se entregar ao trabalho como expressão de gratidão por causa da grande salvação que recebeu e por causa das inúmeras bênçãos que tem recebido em sua vida. A palavra de Deus nos diz que aquele que recebe 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Eu não sei o que ele fez, amados irmãos. Eu não sei se ele investiu na Bolsa de Jerusalém. Não tinha Bolsa em Jerusalém, tá bom? É um anacronismo, hein? Mas eu não sei, querido amigo e irmão, se ele comprou um campo naquele lugar, cheio de oliveiras, e esperou então as azeitonas frutificarem, e espremeu as azeitonas, vendeu o azeite e multiplicou o que tinha. A Bíblia diz que ele saiu a negociar, ele tinha 5 talentos, uma fortuna. 100 anos de salário mínimo. E ele se pôs a negociar e ganhou mais 5. O texto da palavra nos diz que o outro que tinha 2 observou o que ele fez, saiu também a negociar mais 2 e ganhou outros 2 talentos. Pasme comigo, querido amigo e irmão. Se você tem a consciência de que tudo que você tem é graça, e se você tem a consciência de que você custou o sangue do eterno Filho de Deus, que Deus deu o único Filho dele na cruz do Calvário por amor de você. E se você sabe que Deus te ama e que ninguém nunca jamais poderá arrebatar você das mãos do Senhor, então você para de olhar para o seu próprio umbigo e para de viver somente para você. E você vai entender que a sua vida é culto e a sua vida é serviço. Então você vai tomar os talentos que Deus te deu e vai sair para multiplicá-los para a honra e para a glória do Deus que te amou e deu o Filho dele na cruz para te salvar. Quem reconhece a generosidade de Deus, quem reconhece a justiça de Deus, não fica com os braços cruzados, não fica empurrando com a barriga, não fica brincando de crente, mas coloca a sua vida para servir ao Senhor, que o amou e deu a vida na cruz para salvá-lo. O texto nos diz, reconheça a fonte. Ah, queridos amigos e irmãos, porque aqueles que não reconhecem a fonte serão ingratos e vão sepultar as bênçãos que receberam. O texto nos diz, queridos amigos e irmãos, no versículo 18, que o que receberam talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqueles que não contemplam na bondade de Deus e não meditam no tamanho da salvação que receberam, serão ingratos. E ingratos serão estéreis, não viverão para servir, só desejarão preservar a si mesmos, e sua vida não abençoará a vida de ninguém. Esse texto nos diz, amados irmãos, que se nós queremos administrar corretamente as bênçãos de Deus, os talentos de Deus, nós temos que reconhecer a fonte, a graça e a bondade do nosso Deus. Você tem reconhecido a bondade do Senhor na sua vida? Você já parou para pensar que por causa dos seus horríveis, feios e tristes pecados, você merecia o inferno da ira de Deus? Você já parou para pensar que se Deus fosse tratar você como você merece, Ele te entregaria a tua própria sorte e você se afundaria nos mais horríveis, feios e tristes pecados? E seria uma vergonha para os seus familiares e para você mesmo e para todos aqueles que estão ao redor de você? Você já parou para pensar que Deus deu o seu único filho, que era um com Ele desde a eternidade, e que Ele se fez carne, sem deixar de ser Deus, e sendo santo, sem pecado, viveu uma vida de plena obediência, e no auge de sua vida adulta, foi cravado na cruz do Calvário, para receber a ira que eu merecia sofrer no inferno, receber o castigo que você merecia sofrer no inferno. Querido irmão, nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Ele deu a vida na cruz por você. Ele te comprou com o sangue dele. Se você entendeu esse maravilhoso amor, você não pode mais viver para si mesmo, mas você tem que viver para a glória de Deus, todos os dias da sua vida.
você tem que viver para servi-lo com todo o seu coração. Quando eu estava no seminário, eu ouvi um cântico muito bonito do Quarteto Palavra da Vida. Ele dizia assim: como entender que me alcançou o sangue purificador e que morreu por quem o matou, amando a quem o rejeitou. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Querido irmão, se Cristo morreu por você, você é a pessoa mais amada dessa terra. Então pare de viver para si mesmo e viva todos os dias para a honra e para a glória do nosso Senhor. Como você tem administrado as bênçãos que Deus tem lhe confiado? Como você tem servido ao Senhor com a sua vida? Como você tem tratado o seu cônjuge em seu casamento? Como você tem criado os seus filhos? Como você tem realizado o seu trabalho a cada dia? Como você tem servido ao Senhor nesta igreja? Como você tem administrado tudo aquilo que Deus te deu? Nessa noite o Senhor quer nos ensinar a administrar corretamente os talentos de Deus. E talvez você me pergunte: pastor, como administrar então os talentos de Deus? Em primeiro lugar, o texto nos diz: reconheça a fonte. Mas como administrar os talentos de Deus? Em segundo lugar, o texto nos diz: seja fiel. Como administrar os talentos de Deus? Seja fiel. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que depois de muito tempo, aquele senhor que foi para uma terra muito distante, mais longe que far away, né? Mais longe que a terra do Shrek, né? Ele foi para a eternidade, né? E ele voltou depois de muito tempo. O texto está dizendo que Jesus vai voltar. E o texto diz, queridos irmãos e irmãs, que quando ele voltar, nós teremos que prestar contas a ele. Aquele senhor voltou e chamou os seus servos e ajustou contas com eles. A expressão grega significa literalmente que ele sentou numa mesa e resolveu ajuntar os seus dinheiros. Ele resolveu apurar o lucro daquilo que eles fizeram. E a palavra nos diz então que quando o Senhor voltar, nós teremos que prestar contas a ele. E o texto nos ensina que se aproximou primeiro aquele que tinha 5 talentos. E ele disse o seguinte ao senhor dele: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse a ele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Da mesma forma, aquele que ganhou 2 talentos se aproximou do seu senhor e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. E o Senhor disse a ele no versículo 23, aí se eu não me engano: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Pasme comigo aqui, querido amigo e irmão, porque o Senhor nos chama a sermos fiéis. Mas para sermos fiéis, nós precisamos saber o que significa ser fiel para Jesus. E ao olhar para esse texto, o Senhor Jesus nos diz que no seu conceito, fidelidade é multiplicação. Porque aquele que tinha 5 ganha mais 5 e apresenta ao Senhor. E o que o Senhor disse a ele: muito bem, servo bom e... O que tinha 2 e ganha mais 2, o que o Senhor diz a ele? Muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, nós somos presbiterianos, reformados e calvinistas. E uma das coisas que nós mais amamos nesta igreja é o nosso compromisso com a palavra de Deus e toda a sua doutrina. E nós somos ensinados, vez por outra, que ser fiéis é guardarmos a nossa herança. E é verdade.
Guardar a nossa herança faz parte da nossa fidelidade. Mas ledo engano tem aquele que acha que fidelidade é somente guardar a sua herança. Jesus está dizendo aqui claramente no texto que fidelidade é multiplicação. Fidelidade é tomar aquilo que Deus colocou em suas mãos, usar para a glória dele e multiplicar para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso tem inúmeras implicações para a nossa vida. Isso significa que se o Senhor me deu um dom espiritual e um talento, eu tenho que me preparar, eu tenho que desenvolvê-lo, de maneira que a igreja seja abençoada, seja edificada, e se for a vontade de Deus, que ela cresça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não posso sepultar meu dom. Isso significa que se eu sou casado, eu tenho que amar a minha mulher como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela e ser uma bênção na vida dela para que ela viva todos os dias na presença do Senhor Jesus. Mas significa que se a irmã também é casada, a irmã tem que respeitar a liderança espiritual do seu marido, como a igreja respeita a Cristo, e animá-lo e encorajá-lo para que juntos vocês cumpram a missão que o Senhor vos confiou. Isso significa que se eu sou um pai cristão, eu tenho que orar e ler a Bíblia com os meus filhos, fazer culto com eles, discipulá-los e levá-los à presença do Senhor, para que, se for a vontade de Deus, no momento oportuno o Espírito os converta e eles se tornem discípulos sábios e maduros do Senhor. Isso significa que se eu sou um profissional, eu não vou fazer as coisas do trabalho somente porque estou na vista do meu chefe, mas eu vou entender que, como disseram os reformadores, toda a minha vida está na cara de Deus. Um dos princípios dos reformadores que nós amamos é o coram Deo. E essa expressão significa literalmente estar na cara de Deus. Significa que nós vivemos a nossa vida na presença de Deus. E Deus está presente conosco o tempo todo. E toda a nossa vida tem que ser de culto. Porque nós vivemos para servir a Deus. Então nós somos os melhores profissionais da nossa empresa. E se somos patrões, nós somos os melhores patrões. Porque nós representamos a Cristo Jesus neste mundo. Fidelidade é multiplicação. O que você tem feito com as bênçãos que Deus tem te dado? Você vai prestar contas acerca disso. É por isso que o texto nos diz, seja fiel. Mas o texto diz, seja fiel. Não só porque fidelidade é multiplicação, mas seja fiel porque fidelidade será recompensada, diz o texto. E o texto nos apresenta aqui, irmãos, uma recompensa tríplice. A primeira delas é maravilhosa. É o reconhecimento do próprio Senhor. Já parou para pensar, meu amigo reverendo Sérgio? Apesar de sermos pecadores e tão falhos, no último dia o Senhor da glória olhar para você e dizer, muito bem, Sérgio, meu filho, meu servo, bom e fiel. Que privilégio maravilhoso, irmão. Será ouvir meu Senhor falar isso para mim. Isso tem que animar o nosso coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes você trabalha, muitas vezes, mãe, você dá a vida dentro de casa, você se entrega de todo. E o filho e o marido nunca falam nem muito obrigado. Muitas vezes o pastor se mata na igreja, aconselha, prega, a equipe visita, ora, chora, está com você no dia do luto, no dia da alegria, e muitas vezes não ouve nenhum muito obrigado. Mas nós sabemos a quem nós estamos servindo. Nós sabemos que o nosso auditório é de um só. Nós sabemos a quem queremos agradar. Não adianta agradar a multidão e desagradar ao Senhor. O nosso anelo é ouvir naquele dia, muito bem, servo bom e fiel. Eu não sei se eu vou conseguir ficar de pé, irmão, ouvindo isso. Mas que privilégio é saber que por sua bondade e graça, o Senhor nos dá o reconhecimento do trabalho que fazemos. Mas o texto diz que fidelidade é recompensada não só com o reconhecimento do Senhor, mas ela é recompensada com aumento de responsabilidade.
O Senhor disse assim: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ele diz ao que ganha 5 talentos e ao que ganha 2 talentos também: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E muitas vezes você está preocupado que o seu irmão tem muito e você tem pouco, e você não entende que se você não for fiel no pouco, você nunca vai ter muito. Então, em lugar de ficar preocupado com o muito que Deus deu ao seu irmão, seja fiel no pouco que Deus confiou a você. Esse princípio vale para a eternidade, irmão, mas eu acredito que ele já vale para aqui. Quando nós somos fiéis no pouco que Deus nos confia, depois então Deus aumenta a nossa responsabilidade. Eu fui pastor em Brasília 10 anos. E houve uma época que o irmão oficial da igreja chegou para mim dizendo: pastor, Deus ama mais o meu irmão do que a mim. Eu falei: por que você está falando uma besteira dessa, meu irmão? Ele falou assim: porque o meu irmão ganha um salário de 100 mil reais, e ele tem muita riqueza, tem vários carros, tem várias casas, está muito bem de vida, e eu estudo, trabalho, ganho salário, minha vida é um aperto só, e eu nunca tenho nada, e eu percebo que Deus ama meu irmão mais do que me ama. Era um oficial da igreja. E aí aquele dia, tem dia que o pastor não está tão paciente assim, sabe, irmão? Eu confesso para vocês, né? E eu virei para ele e falei assim: irmão, vem cá. O seu irmão ganha esse valor, não ganha? Eu falei: ele fica viajando todo mês pelo mundo inteiro? Ele: não, pastor. Eu falei: todo domingo ele está aqui na igreja, não está? Tá. Ele não falta nenhum culto? Ele: não, pastor, não falta. Eu falei: você sabe que 30% do salário dele, ele dá 10% de dízimo e 30% é oferta para missões? Ele: não, pastor, eu não sabia. Eu falei: pois é, meu irmão, é isso aí. 30% é oferta para missões. E eu falei: você sabe que ele é um homem piedoso, um homem de oração e um homem humilde? Ele: é verdade, pastor, é uma bênção no nosso meio. Eu falei: pois é, meu irmão, você ganha pouco, é oficial da igreja, você não dá o dízimo, qualquer coisa para você é oportunidade para faltar do culto, e você reclama de tudo. Eu falei: então, meu irmão, agradeça a Deus porque você é pobre, porque se você fosse rico, nem na igreja você estava. Tem gente que tem que ser pobre, senão nunca vai ser crente. Ele: ai, pastor, está me amaldiçoando. Eu falei: não, irmão, estou te abençoando. Agradeça a Deus porque você é pobre, porque se você não fosse pobre, você não seria crente. Querido amigo, irmão, no lugar de ficar se preocupando com os outros, seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. Deus é que sabe a hora certa de te colocar sobre o muito. Amém? Mas o texto diz que fidelidade é recompensada também com a alegria da presença do Senhor. Isso aqui é pura graça, não é porque pelo que fazemos. O Senhor fala assim: entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui é maravilhoso, irmão, porque todos nós queremos fazer parte do círculo íntimo. Todos nós queremos, amado irmão, fazer parte de um círculo de amigos. Ninguém quer viver sozinho nesse mundo. E no último grande dia da festa, querido amigo e irmão, muita gente vai ficar de fora. Mas você que é de Cristo Jesus, porque é salvo pela graça, o Senhor Jesus vai falar assim: entra na minha festa, entra no meu reino, entra na eternidade, você estará todos os dias comigo. Você já parou para pensar que bênção maravilhosa é essa, meu irmão? Você verá a Cristo Jesus. Imagine o dia em que você contemplá-lo face a face. Eu me lembro quando eu era menino, fui criado pela minha avó protestante, ela na pia lavando a louça e cantando: face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz, face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Meu querido irmão, está difícil do lado de cá, eu sei, mas não desanime. Você ainda não chegou em casa, a sua luta não terminou. Haverá um dia em que os portões vão se abrir e o rei vai dizer para você: seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você.
você estará em sua presença, se prostrará aos seus pés e o adorará por toda a eternidade. Enquanto este dia não chega, seja fiel, sirva com toda a sua vida, multiplique tudo aquilo que Deus colocou em tuas mãos, seja uma bênção, faça toda a diferença, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Como você tem administrado os talentos de Deus? Talvez você me pergunte, reverendo, como administrar os talentos de Deus? Reconheça a fonte, seja fiel. Como administrar os talentos de Deus? Em último lugar, a palavra do Senhor nos diz nesta noite: fuja da incredulidade. Como administrar os talentos de Deus? Fuja da incredulidade. A palavra nos diz, queridos irmãos e irmãs, que é a partir do versículo 24, que chegou então diante do Senhor aquele homem que tinha um talento só e o havia sepultado. E ele diz ao Senhor o seguinte: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Querido amigo e irmão, o texto nos apresenta alguém incrédulo. Pasme comigo, é possível que alguém esteja no meio do povo de Deus, desfrute de bênçãos que o povo de Deus tem, mas não creia na bondade, na graça e na misericórdia do Senhor. Aqui está um homem que ouviu o mesmo evangelho que os outros ouviram. Aqui está um homem que teve bens, dons, dádivas confiados em suas mãos. Mas ele diz que sepultou o seu talento, por quê? Porque ele é um incrédulo. Olha o que ele diz para o Senhor: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas o que não espalhaste. Essa palavra severo no grego aqui, amado irmão, significa literalmente um bruto, significa um ignorante, um intratável. Essa palavra no grego é a palavra de onde vem a nossa palavra esclerosado no português. Então ele diz, sabendo que o Senhor era um bruto, sabendo que o Senhor era um ignorante, sabendo que o Senhor é intratável, sabendo que o Senhor chega a ser um esclerosado, tive medo, receoso. A palavra receoso aqui no grego é tremendo de medo, de onde vem fobia. Fiquei morrendo de medo do Senhor, porque o Senhor é duro demais. E o Senhor, além disso, é injusto, porque o Senhor ajunta o que o Senhor não espalhou e quer colher o que o Senhor não semeou. Ele chama o Senhor de ignorante, bruto, mau, um Deus intratável, um Deus injusto. E ele diz, por causa disso tive medo e sepultei o meu talento. O que o texto está dizendo, irmão? Que quem é incrédulo sepulta o seu talento. Se você está sepultando o seu talento, é porque talvez você não creia na bondade, na graça e na misericórdia do Senhor. É porque você não crê que Deus vai abençoar a obra das suas mãos. É porque você não crê que Deus vai dar fruto no seu trabalho. E porque você não crê na graça, você não crê na salvação, você não crê na bondade de Deus, você cruza os braços e sepulta o que Deus te dá, demonstrando que no seu coração você é um incrédulo e você crê que Deus é mau. Esse texto está nos ensinando, irmãos, que incredulidade gera esterilidade. Fuja da incredulidade, porque incredulidade gera esterilidade. Quando você encontra alguém estéril na igreja, é porque essa pessoa tem um problema com a sua teologia. Ela tem um problema com a sua teontologia. Preste atenção, querido amigo e irmão. Essa pessoa tem um problema de doutrina. Quando você não crê na bondade e na graça de Deus, você cruza os braços e não faz nada. Ter uma doutrina correta é essencial para uma abençoada vida prática. É isso que esse texto está dizendo. Se você tem a doutrina correta acerca de quem Deus é, você vai viver para a glória de Deus e não vai cruzar os seus braços. Mas se você não crê na bondade, na graça e na misericórdia de Deus, você vai sepultar aquilo que Deus confiou em suas mãos. Eu quero perguntar, meu irmão, você é incrédulo?
Quando o pastor chega aqui e fala assim, ó, numa reunião com a liderança da igreja, vamos reformar a igreja, sou contra, nós não temos dinheiro para isso. Você crê no Deus dinheiro ou no Deus da Bíblia? Quem crê na bondade de Deus não cruza os braços. É responsável, mas parte para multiplicar. Incredulidade gera esterilidade. E aí o Senhor Jesus vai dizer para nós que nós temos que fugir da incredulidade. Sabe por quê? Porque a incredulidade vai ser penalizada. Primeira penalidade é a repreensão do Senhor. O Senhor diz para ele, servo mau e negligente. E a palavra para mal no grego aqui significa literalmente maligno. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele assim, filho do capeta, é isso que ele está falando para ele. Mal vem de maligno, aquele que tem a mesma natureza do diabo. Filho do diabo, servo do maligno. Você é um filho do diabo, você é um indolente, um negligente, um irresponsável. Jesus diz a ele. Já pensou que será ouvir isso de Jesus no dia final? Do Rei da Glória, do Todo-Poderoso Leão de Judá? Eu não sei se você já leu as Crônicas de Nárnia, o leão, a feiticeiro e o guarda-roupa. E eu acho que você já viu. Mas você vê, querido amigo e irmão, que no dia em que a feiticeira vai brigar pela vida de Edmundo, Aslan, que simboliza o Senhor Jesus, entra dentro da tenda e diz a ela que ela não pode tocar Edmundo porque Aslan vai morrer por Edmundo, como o Senhor Jesus morreu por nós. E ela então vira para ele e pergunta se ele vai cumprir a magia determinada desde os tempos, e ele fala assim, ó, uau! Quando ele ruge, a feiticeira cai por terra. Esse é Jesus, ele é o leão. Se ele rugir, você está perdido. Né? Ele é o soberano Rei da Glória. O leão rugiu e ela caiu para trás. O leão cumpre a sua palavra. E aqui, querido amigo e irmão, terrível será aquele que ouvir, para aquele que ouvir, você é um filho do maligno. Você não me pertence. Você não é meu. Incredulidade é penalizada com a repreensão do Senhor. Incredulidade é penalizada com a perda de responsabilidade. Tirai o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, isso lhe será tirado. Você já parou para pensar que se você pisar na bola no seu casamento, Deus pode tirar o seu casamento? Se você pisar na bola no seu emprego, Deus tira o seu emprego? Se você pisar na bola na criação do seu filho, isso pode trazer sérias consequências para ele. Incredulidade é penalizada com a perda de responsabilidade. Tirai o talento e dai o que tem 10. Querido amigo e irmão, nós temos que ser fiéis naquilo que Deus colocou na nossa mão. Muitas vezes, irmãos, nós anelávamos tanto, estamos perdendo muito, porque não temos um coração fiel para com o nosso Senhor. Se é esse o seu caso, arrependa-se do seu pecado hoje, em nome de Jesus. Porque se você se arrepender do seu pecado, o Senhor é fiel para perdoar você do seu pecado e te purificar de toda injustiça. Mas o texto diz, em último lugar, que incredulidade será penalizada com a ira eterna de Deus. Pastor, o que o texto está dizendo? Salvação é pelas obras? Não, irmão. Salvação é pela graça mediante a fé. Mas a gente reconhece quem é salvo pelas obras que tem. E quem não tem as obras demonstra que não foi salvo e não creu em Jesus. E o texto diz assim: e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Irmão, uma pessoa pode ter estado na igreja, ouvido o evangelho, mas não ter sido verdadeiramente convertida. E não sendo convertida, não dar frutos para a glória de Deus. E se ela não for de fato convertida e for incrédula no dia final, o Senhor, além de tirar-lhe os talentos que tinha, além de repreender-lhe, o Senhor vai jogar essa pessoa no inferno eterno da ira de Deus. Que terrível, querido amigo e irmão. É por isso que eu e você temos que fugir da incredulidade. Fuja da incredulidade. Creia no Evangelho. Creia na palavra de Deus. Creia no grande amor de Deus por você. Creia no Redentor que deu a vida na cruz para te salvar.
Creia na graça e na bondade e no cuidado de Deus, para que você não seja repreendido, para que você não perca as suas bênçãos, para que você não seja lançado no inferno da ira de Deus. Fuja da incredulidade. Certa vez, irmãos, eu ouvi uma história que um teólogo liberal se aproximou de um pastor simples do interior, querendo semear a sua incredulidade no coração daquele pastor. E ele então disse àquele pastor o seguinte, falou assim: pastor, o senhor crê que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a pés enxutos? Ele falou assim: eu creio. Pastor, como é que o senhor crê numa coisa dessa? Que absurdo, isso é a história da carochinha. Mas vem cá, pastor, o senhor crê que Deus abriu o Jordão e o povo passou também, e o Jordão ficou parado e o povo passou no meio e não se afogou? O pastor disse: eu creio. Ele falou assim: mas que absurdo, como é que o senhor, um homem que deveria ser tão inteligente, crê numa baboseira como essa, pastor? Ele: pastor, mas vem cá, o senhor acredita mesmo que Jonas foi engolido no ventre de um grande peixe e depois de 3 dias foi jogado no mar e não morreu neste dia, pastor? O pastor falou: acredito, mas eu achei que o senhor era um homem mais inteligente, pastor. O senhor acredita que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, sem que José tivesse relação sexual com ela? O pastor disse: eu acredito. Que absurdo! O senhor acredita que ele ressuscitou dos mortos? Ele acredita. Como o senhor pode crer numa história como essa? Mas nessa o senhor não vai acreditar. O senhor acredita que Deus usou, pastor, uma jumenta para falar com Balaão? O pastor já estava chateado. Falou assim: se ele está usando um jumento para falar comigo agora, como é que ele não vai usar uma jumenta para falar com Balaão? Querido amigo e irmão, que você não seja confundido com jumento, amém? Que a sua fé esteja posta no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero lhe perguntar nessa noite: como você tem administrado as bênçãos que o Senhor tem te dado? Como está a sua vida de relacionamento com o Senhor? Você é um crente que tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus? Você apresenta a Ele a sua oração todos os dias? Você o ouve falar com você todos os dias na sua palavra? A sua vida é culto a Deus? É bom perfume de Cristo? Como está o seu casamento? Você ama a sua esposa? Você tem dado a vida por ela, como Cristo deu pela igreja? Você, minha irmã, como você tem tratado o seu marido? Você é uma bênção na vida do seu esposo? Você é um instrumento para animá-lo a cumprir a missão que Deus lhe confiou? Como você tem se relacionado com seus filhos, meu irmão? Você tem ensinado seus filhos a palavra de Deus? Você ora com eles? Você os traz à casa do Senhor? Filhos que aqui estão, vocês têm respeitado seus pais? Vocês têm agradecido pela bênção que eles são na vida de vocês? E têm obedecido a palavra do Evangelho que eles vos ensinaram desde pequenininhos? Meu querido amigo e irmão, como você é nessa igreja? Você é uma bênção nessa igreja. Quando você cruza o portão, pessoal, o irmão fulano de tal chegou, a irmã fulana de tal chegou, que bênção! E você abraça essa irmã, beija essa irmã, o pastor tem o prazer de conversar com você, minha irmã ora por mim. Você é amado nessa igreja? Ou você é aquele irmão que quando chega e fala: ih, lá vem fulano, misericórdia, vai azedar o ambiente agora, Como é que é? Quem é você no corpo de Cristo? Nessa noite, irmãos, o Senhor nos chama a avaliar o nosso coração. Mas talvez você me diga: pastor, por que eu tenho que reconhecer a fonte, ser fiel e fugir da incredulidade? Por quê? Por que eu tenho que administrar corretamente as bênçãos de Deus? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Senhor da glória reconheceu a sabedoria do seu Pai e renunciou a tudo para cumprir o seu plano eterno. Porque o Senhor da glória foi fiel até o fim e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Porque o Senhor da glória
Ainda no dia em que o pai voltou o seu rosto contra ele, não deixou de crer, mas enquanto entregava a sua vida na cruz, clamava ao seu pai e entregou-se totalmente por amor de nós. Porque Cristo te amou. Pare de viver para você e comece a viver para Ele. Administre corretamente os talentos de Deus. Como? Reconheça a fonte, seja fiel, fuja da incredulidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!